Que a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no nosso coração. Amém, amados? É uma alegria poder conhecer mais membros dessa maravilhosa igreja que aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer ao irmão Moisés, que entrou em contato conosco há algum tempo atrás, para que nós estivéssemos aqui nesta manhã compartilhando as bênçãos de Deus. E a liberdade religiosa é um tema muito importante, muito interessante. Eu vou gastar aqui talvez uns 30, 40 minutos para falar um pouco para os irmãos a respeito desse assunto, e talvez numa outra oportunidade a gente dê continuidade, porque é um tema um pouquinho prolongado, né? Mas antes de falar propriamente do assunto dessa manhã, eu gostaria de passar aqui alguns informes para os irmãos. O primeiro deles, eu já perguntei aqui para o irmão Moisés, ele disse que a diretora de JA não está presente, mas é a irmã Regina, que é a esposa do irmão. Então, como está na palavra de Deus que ambos serão uma só carne, então o irmão representa ela aqui nesse momento. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se o irmão vai ter essa resposta, porque provavelmente, eu não sei se a secretária já está aí. É que no dia 1º de setembro, nós já colocamos um cartaz ali, já pedimos para entregar aqui uns folhetos. Não sei se o pastor Rodrigo já trouxe aqui esses... Já trouxe? Rogério? Não sei se trouxe, está na caixinha postal deles, os irmãos podem perguntar. No dia 1º de setembro, nós faremos o primeiro festival de liberdade religiosa da Associação Paulista Leste. E nós gostaríamos de contar com a presença dos irmãos lá na Vila Matilde, no auditório da nossa, agora a universidade, né? Colégio Vila Matilde, que agora também é um polo do NASP. Então, no dia 1º de setembro, nós gostaríamos de pedir para que não fosse feito o JA aqui na igreja, se não tiver já agendado, para que os irmãos possam participar conosco lá. Aí eu vou deixar aqui com o irmão, tem um lá no mural também. O irmão passa para a irmã Regina. Se não tiver nada agendado, os irmãos estão convidados para ele assistir essa programação de liberdade religiosa lá no NASP Vila Matilde. Bem, queridos, outra informação, eu preciso aqui perguntar primeiro para os irmãos para saber qual seria a opinião, e dependendo da opinião dos irmãos, a gente passa a informação, senão fica para outra oportunidade, né? Queridos, nós estamos fazendo essa programação aqui de liberdade religiosa, e quando nós distribuímos os convites, nós distribuímos para todas as pessoas. Então, entregamos na rua, entregamos nas casas, e a gente convida as pessoas para irem assistir a nossa programação de liberdade religiosa. E nós realizamos uma programação na igreja de São Miguel Paulista, fizemos um simpósio de liberdade religiosa, programação à tarde especialmente, e na programação da tarde, entre os convidados que foram ver a nossa programação, estavam ali algumas lideranças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O bispo estava presente, lá eles têm uma presidente, tem uma hierarquia, e eles estavam presentes na nossa programação. Alguém já ouviu falar dessa igreja aqui? Vários irmãos já ouviram, ótimo. Quem não viu ainda, preste atenção andando por aí que você vai ver os templos que são geralmente muito bonitos, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são conhecidos também como Mormons. Assistiram a nossa programação e no final da programação eles falaram assim: olha, eu gostei muito, nós gostamos, porque eram vários, né? Nós gostamos muito da programação de vocês. E gostaríamos que vocês fizessem essa programação na nossa igreja. Mas aí a gente tem um problema, e aqui é o que eu vou perguntar para saber qual a opinião dos irmãos. Aceitamos ou não o convite para fazer a programação do simpósio de liberdade religiosa na igreja deles? Sim. Alguém acha que não? Sim. Alguém acha que não, a gente respeita. Bom, pelo que eu entendi aqui, a maioria da igreja falou que sim, então eu vou continuar para os irmãos entenderem aqui o que aconteceu, né? Senão a gente... Muito bem, queridos, nós somos na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e fizemos o simpósio de liberdade religiosa. E na programação, tinha lá um jornalista, é um jornal comum da Zona Leste lá, ele chama Jornal de São Miguel Paulista. E aí ele fez uma reportagem, colocou aqui, eu já marquei na página aqui, né? Meu filho que é assistente, ele dobrou o jornal aqui para já ficar na página certa. E aí está escrito aqui, ó, os novos rumos da educação brasileira e a liberdade religiosa. E a reportagem vem falando aqui sobre a programação que nós realizamos lá na igreja deles. O irmão César está presente? Irmão César, vem cá um pouquinho, por favor, porque aí eu explico aqui, vou deixar... Eu tenho aqui uns 5 exemplares já marcadinho na página,
que hoje parece que ninguém tem paciência de ler muito, não vai ler o jornal inteiro. Então, se alguém quiser ler pelo menos, eu vou deixar aqui com o irmão César 5 exemplares. Pega aqui, irmão César, por favor. Vou segurar só um para mostrar para os irmãos. Espera só um pouquinho, irmão, para os irmãos entenderem aqui o que está acontecendo. Então, nós temos a programação, saiu no jornal. A plataforma deles, a plataforma igual nós temos aqui, comporta mais ou menos umas 20 a 30 pessoas. 20 a 30 pessoas. Nesse dia que nós realizamos a programação, na plataforma, uns 20 eram adventistas. E 2 eram da igreja deles. E esses 20 adventistas, entre os 20, estava lá o pastor do distrito de São Miguel Paulista, o pastor capelão do Colégio Adventista de São Miguel Paulista e outros líderes estavam nessa programação. Agora vem o X da questão que eu gostaria aqui de ver qual é a reação dos irmãos, né? Saiu no jornal, então, o jornal do bairro, e alguns irmãos adventistas falaram assim: olha a igreja adventista se unindo com outras igrejas. Está vendo que está na profecia, união das igrejas, ecumenismo? Olha lá o pastor do distrito, está no jornal. O pastor do distrito está no jornal. Eu pergunto, queridos, isso é a união das igrejas e ecumenismo? Não. De maneira nenhuma, queridos. Nós acabamos de cantar aqui no início, unidos pela palavra. Então, enquanto nós estivermos no mesmo princípio da palavra de Deus, não importa qual que é a denominação religiosa, enfim, o que une nós a todas as outras pessoas, no princípio, é a palavra de Deus. Agora, quando tiverem princípios diferentes, aí é como se a gente estivesse dentro de um metrô, indo para um determinado caminho. E aí alguém desce numa estação, outro desce em outra, desce em outra. O nosso destino é o encontro com Cristo Jesus. Todos que quiserem entrar nesse trem, nesse metrô, até a volta de Jesus, amém por isso. Nós nos unimos e são bem-vindos todos, desde que aceitem a palavra de Deus. Quando houver diferença, então cada um vai para o seu lugar. Porque para nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Irmão, segura aqui um pouquinho, espera só um pouquinho, parece que a irmã tem uma observação. Amém, irmã. O nosso mestre é Jesus. E é o exemplo dele que nós devemos seguir. Por que eu falo isso, queridos? Porque, infelizmente, alguns dos nossos irmãos com menos esclarecimento estão postando nas redes sociais que a igreja está fazendo ecumenismo. E quando, na verdade, nós defendemos a liberdade religiosa, que é aquilo que Deus defendeu ao colocar a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden. Quem deu o direito de liberdade religiosa foi Deus. Deus é o diretor de liberdade religiosa do universo, porque Ele permite que nós escolhamos se queremos ou não servir. Senão não teria colocado a árvore da ciência do bem e do mal, e o homem só teria um caminho, não teria escolha. Mas Deus dá liberdade de escolha. E quem somos nós, seres humanos, para tirarmos essa liberdade dos outros? Irmão, como o irmão é de liberdade religiosa aqui, e teve essa bondade, eu vou pedir para o irmão escolher aqui a gente trouxe um brinde aqui, que minha esposa está representando a Casa Publicadora Brasileira, e nós temos aqui CPB, tem... Dá uma olhada aqui, irmão. O irmão pode escolher, tem um estojinho. Pode ser, irmão, escolhe aí, já que o irmão é da liberdade religiosa, pode escolher uma das revistas ou estojo. Tá bem, muito obrigado, Deus abençoe. Com ele tem o jornal falando da reportagem. Se alguém quiser pegar o jornal com ele, e talvez mais de um irmão queira, aí um irmão lê, passa para o outro, tá dobradinho na página, só não lê agora, deixa para ler depois, tá bom? Presta atenção na pregação aqui, aí guarda o jornal, depois lê, aí passa para um outro irmão, para o irmão ler também, assim vários que desejarem poderão ler a reportagem que nós marcamos aí. Muito bem, queridos. Eu gostaria de entregar mais alguns presentinhos aqui, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para minha esposa, levanta aqui um pouquinho, por favor. Ela fez a gentileza de nos ajudar aqui, dando alguns brindes. E eu vou chamar algumas pessoas e ela vai entregar esses brindes aqui que ela trouxe da Casa Publicadora Brasileira. Mas a primeira pessoa que eu vou chamar é uma pessoa que tem um nome lindo. Eu acho que é o nome mais bonito que tem aqui na igreja. Alguém sabe qual é esse nome? Elizabeth. Elizabeth também é muito bonito, mas eu vou chamar a Luísa porque a minha esposa se chama Luísa, e eu vi que a Luísa cantou aqui no grupo musical, então a minha esposa vai entregar para a Luísa, que cantou no grupo, esse bloquinho aqui da Luísa, para ela marcar as anotações, os compromissos do grupo, do conjunto, para ir cantar em outras igrejas. Elizabeth também é muito bonito, né? Elizabeth é professora? Ainda não. Está fazendo pedagogia? Ah, então vem aqui, está fazendo pedagogia. Olha aqui, ó. Então vai receber aqui esse CPB educacional. A Elizabeth está fazendo pedagogia, então aí você já pode entregar para ela também esse. Tem
Tem diretor de aventureiros? Ou diretora de aventureiros? Aqui tem clube de aventureiros? Está aí a diretora do clube de aventureiros? Vem cá um pouquinho, irmã, por favor, porque a Aventureiros é um departamento extraordinário da igreja, porque prepara as crianças. E aí, o que você pode escolher aqui para entregar para ela? Tem o estojinho, tem o bloquinho, deixa ela escolher. Olha, tem o estojinho, tem um bloco de anotações da Casa Publicadora. O que mais que tem aqui? E tem o livro de receitas. Você cozinha? Gosta de cozinhar? E tem um livro de receitas. Ah, então sua família está aí? Olha, ela está recebendo um livro de receitas. Deixa eu mostrar aqui. Ela está recebendo um livro de receitas. Quem é da família dela? Levanta, por favor. Olha, então pode cobrar aqui, tá? Aí marca um dia aqui na igreja. Ela vai fazer um almoço comunitário, um almoço vegetariano. Lembra da igreja primitiva, que os irmãos faziam as atividades religiosas e depois comiam juntos. Então a irmã, já que ela escolheu o livro, ela vai fazer uma atividade aí e vai distribuir para... Desbravador, está presente desbravador? Um outro departamento muito importante da igreja. Tem alguém do clube desbravador? Eu acho que agora eu só tenho esses dois aqui. Aí você vê qual dos dois ela vai querer. A secretária? Ela precisou... Ah, certo. Então... Diretor da Escola Sabatina está presente? Diretor da Escola Sabatina. Irmã, por favor, vem aqui. A gente vai entregar para a senhora o que ela não escolher, porque ela veio primeiro, então ela vai escolher um dos dois e a senhora vai ficar com o outro que é um estojo aqui. Irmã, agora deixa eu... Sobe aqui um pouquinho, irmã. Deixa eu... Como que é o nome dela? Socorro. Irmã Socorro, vem aqui um pouquinho. Sobe aqui que aí eu vou precisar da irmã um pouquinho aqui. Irmãos, eu vou falar depois, eu toco nesse assunto, mas já que a irmã aqui, eu vou aproveitar, porque nós temos uma dificuldade, a liberdade religiosa também se preocupa com isso, porque na palavra de Deus está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Para a pessoa ser livre, ela precisa conhecer a verdade. Se ela não conhecer a verdade, ela não é livre. Porque somente a verdade liberta. Por quê? Porque ao conhecer a verdade, ela pode escolher se quer seguir ou não a verdade. Mas se ela não conhece a verdade, ela não tem a luz suficiente para tomar a liberdade de conhecer e escolher se quer ou não ser livre. Então, queridos, eu vou falar um pouquinho mais na pregação aqui, mas a irmã, como diretora da Escola Sabatina, possivelmente ela faça um apelo aqui para os irmãos para estudarem a lição da Escola Sabatina, porque o diretor da Escola Sabatina faz isso. A minha esposa é diretora da Escola Sabatina lá em São Miguel Paulista. E nós enfrentamos uma dificuldade em várias igrejas. Muitos dos irmãos não estão estudando mais a palavra de Deus. E a nossa preocupação não é que você seja obrigado a estudar. Você não é obrigado a estudar porque você tem liberdade de escolher ou não. E nós não estamos aqui também para julgar ninguém, para impor nada. Mas nos cabe alertar. Porque a partir do momento em que você estuda a palavra de Deus, você está bem alimentado e fortalecido para situações que nós vamos enfrentar posteriormente. Porque na profecia bíblica nós sabemos que haverá perseguição religiosa. E está escrito no Espírito de Profecia que aqueles que não se alimentarem agora, como a parábola, acho que todos conhecem, a parábola das 10 virgens, a lição da Escola Sabatina é como aquele azeite que no momento que não nós tivermos mais a Bíblia em nossas mãos, nós vamos precisar. Então nós apelamos para que os irmãos... É um azeite extra, né? Isso, justamente. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele era conhecido como profeta o quê? Chorão. E sabe por que o profeta Jeremias chorava, queridos? Porque Deus dava mensagem para ele, e ele dava mensagem para o povo, mas o povo não atendia a mensagem, e ele chorava. E eu não sei se a irmã Socorro aqui chora, porque ela quer ver a igreja assim, repleta na hora da Escola Sabatina, mas ela sente falta de alguns irmãos, e assim como Jeremias, eu imagino que ela fica lá de joelho chorando, para que a igreja seja reavivada, animada, porque não resta muito tempo, queridos. E a gente vai dar alguns detalhes aqui. Muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe nesse ministério da Escola Sabatina, que é o alimento da palavra de Deus, que é muito necessário. E só para finalizar aqui, um último comunicado para os irmãos. A gente está enfrentando um problema aí com a educação no geral. As escolas estão ensinando coisas completamente contrárias à palavra de Deus, inclusive em relação à sexualidade. Então, eu deixei lá uns folhetos desses. Se os irmãos quiserem pegar e levar para outras pessoas, tem o endereço de todas as escolas adventistas do estado de São Paulo. Então, a escola adventista tem sido uma alternativa para quem pretende preservar a família, que a criança receba aí uma educação um pouquinho mais adequada. Eu vou começar a usar aqui alguns slides, mas antes de usar os slides, eu gostaria de perguntar se o irmão Moisés quiser ficar à vontade para sentar e
e ver melhor aqui no quadro que a gente vai mostrar, fica à vontade. E a minha esposa, antes dela sentar lá, vou pedir para ela ler aqui um texto bíblico, os irmãos podem acompanhar. Isaías, nome bonito também, né? Isaías, capítulo 5, o verso 13. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, a pregação inteira praticamente baseada nesse verso da Bíblia. Isaías, capítulo 5, o verso 13. Atentem aí, por favor, para nós podermos tomar aqui o contexto da pregação de hoje. Vou falar depois da... Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Queridos, aqui nós temos um problema. O profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Agora veja o que o profeta está falando. O profeta está dizendo: meu povo, povo de quem? Deus. Povo de Deus, será levado cativo. Por quê? Por falta de entendimento. Quando Deus chamou o seu povo, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chamou Abraão para que fosse um líder, e através de Abraão, da sua descendência, todas as pessoas da terra conheceriam quem é Deus, Deus criador do universo. Agora, queridos, nós não compreendemos muito bem, porque Deus, ele é um ser muito superior a nós, então nós não entendemos como seria isso, mas a gente percebe aqui uma certa tristeza, se é que Deus tem tristeza, quando ele diz assim: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Tanto esclarecimento, tantas profecias, para que o povo de Deus fosse aquele que conduzisse os outros aos pés do Criador, e agora esse povo sendo levado cativo por falta de entendimento. E a pergunta aqui, queridos, será que em nossos dias de hoje, nós também não podemos ser levados cativos por falta de entendimento? E quando eu falo em ser levado cativo, pode não ser necessariamente esse cativeiro físico, mas pode ser um cativeiro intelectual. Você imagine, por exemplo, uma criança na escola. Agora, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determina que a educação deve ser de período integral. A criança deve ficar o dia inteiro na escola, 8 horas, alguns até 12 horas, na escola. E na escola ele aprendendo que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, quando a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. Mas 12 horas por dia ele vai para uma escola aprendendo essas coisas. E em casa quase não há mais o convívio entre pais e filhos. Ele não seria levado cativo intelectualmente a acreditar em outras coisas diferentes daquilo que Deus nos ensina? Esta é a preocupação da liberdade religiosa. É que nós sejamos conhecedores da verdade, para que conscientemente possamos escolher servir a Deus ou não, mas que possamos servir a Deus, porque Ele é a fonte da vida. E preocupado com esse crescimento intelectual, inclusive da Igreja de Deus, uma boa informação. Amanhã nós teremos uma reunião no NASP Vila Matilde. Eu passei um comunicado para alguns irmãos pelo WhatsApp, para passarem para os outros, aqueles que puderem comparecer, porque nós estamos preocupados com essa questão, porque muitos dos nossos jovens estão parando de estudar, porque têm dificuldade, inclusive em relação aos sábados, e aí desistem de estudar. Então, a igreja está tão preocupada com essa questão, porque os nossos jovens precisam estar preparados para responder nessas situações intelectualmente também, porque o crescimento não é só espiritual, ele é intelectual também. E eu dou aqui um exemplo. Podem ler Daniel, capítulo 1, verso 20, por exemplo. Depois vocês leem Daniel o livro inteiro. Mas diz assim, que quando o rei chamou Daniel e seus companheiros, ele os encontrou 10 vezes mais sábios do que todas as outras pessoas, mais sábio em todas as coisas, não somente na parte espiritual, mas em todas as coisas. Por isso, queridos, nós estamos aqui preocupados com os nossos jovens que estão desistindo, parando de estudar, para que eles continuem estudando até o momento em que isso não será mais necessário.
mas por enquanto é necessário que estudem. Então o NASP, amanhã nós teremos uma reunião, vai estar trazendo alguns projetos, inclusive de ensino à distância para quem não puder ir para a escola, mas que os nossos jovens não parem de estudar, para que hoje nós tenhamos jovens também, assim como foi no tempo de Daniel. E aqui eu vou passar a seguir uma sequência, e acredito que fique claro qual é a questão da liberdade religiosa. Deixa eu ver se está funcionando. Para onde que eu devo apontar aqui, irmão? Irmão, faz um teste aqui, liga para mim e faz um teste enquanto eu vou, para a gente não perder tempo aqui, que tem bastante coisa, eu tenho que terminar dentro de uns 30 minutos no máximo. Queridos, eu vou fazer aqui uma pergunta e vou pedir a participação dos irmãos. Vou fazer um teste aqui então, vamos ver? Isso, ótimo. Não vou falar de tudo aquilo não, vou fazer só um resumo aqui. Mas para a gente entender bem, vejam assim, queridos, eu sei que tem um projeto para que o metrô venha até Brasilândia, correto? Os irmãos sabem disso? Então tem um projeto para que o metrô venha até Brasilândia. Os irmãos saberiam mais ou menos quais seriam algumas das estações que iriam de Brasilândia até o centro da cidade? Então Brasilândia seria a primeira. Qual seria possivelmente uma próxima estação? Como? Freguesia do Ó? Freguesia do Ó. E depois? Barra Funda. E depois? Muito bem, queridos. Não tem problema. Ok. Ótimo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Se nós tivermos as estações do trem, do metrô, que nos leva até o centro da cidade, queridos, Deus é tão maravilhoso, que a história da humanidade é como as estações do trem do metrô. Deus falou quais seriam cada período da história pelos quais nós passaríamos, de tal forma que a nossa igreja, ela não foi formada porque alguém pensou assim, olha, esse nome é interessante, vamos formar uma igreja. Não, ela está dentro de um período profético. Ela tinha um momento certo para iniciar e tem um momento certo de cumprir a sua missão. Então, cada período da história desta igreja estava definido já na palavra de Deus, assim como as estações de um metrô até o destino, que é o encontro com Cristo Jesus. Amém, queridos? E por isso eu gostaria de falar um pouquinho da liberdade religiosa dentro do contexto das profecias, porque alguns dos nossos irmãos não estão entendendo e estão confundindo a liberdade religiosa com união de igrejas, enfim, coisas e outros princípios, como nós já mencionamos aqui. Então, explicando essa questão das profecias bíblicas, os irmãos devem conhecer bem aqui, eu acho que a claridade, eu não sei se tem como diminuir a claridade, acho que não, porque a claridade é natural, né? Acho que não tem como diminuir a claridade. Mas eu acredito que os irmãos conhecem aqui. Irmão Moisés, acho que nós temos aqui uma classe bíblica, temos a escola sabatina. Eu vou falar rapidamente, porque se alguns irmãos aqui são novos, não conhecem bem as profecias bíblicas, poderão vir aqui detalhadamente, porque hoje o tempo não me permite, e eu tenho um objetivo mais específico, e vou falar mais rapidamente dessas profecias bíblicas. Mas todos aqui, eu acredito que já ouviram falar do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele viveu 600 anos antes de Cristo, e 100 anos depois do profeta Isaías. Então olha, queridos, olha só. Deus disse por meio do profeta Isaías: meu povo será levado cativo por falta de entendimento. 100 anos depois de Isaías, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Mas como Deus é misericordioso e bondoso, existiam alguns fiéis remanescentes ali mesmo em Babilônia, e entre eles estava Daniel e seus companheiros. E Deus então revelou para Daniel, porque Daniel buscou a sabedoria de Deus, e Daniel pôde revelar o sonho do rei Nabucodonosor 600 anos antes de Cristo. Guardem bem isso porque é importante. 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor teve o sonho dessa estátua aqui, Daniel revelou. Mas alguns anos depois, Daniel recebeu uma visão dos animais, simbolizando a mesma coisa dos períodos da história da estátua, assim como as estações do trem do metrô. Então, vamos ver se os irmãos aqui se lembram quais são esses períodos então. Começando aqui pela cabeça da estátua, simbolizava a mesma coisa que o leão, que foi o império da Babilônia. Depois os persas, depois Roma. Então vejam, queridos, Daniel estava 600 anos antes de Cristo, e Deus disse assim: será a Babilônia, onde Daniel estava, depois da Babilônia virão os persas, depois dos persas os gregos, depois os gregos os romanos.
E se você olhar em qualquer livro de história, você vai ver exatamente a sequência que Deus falou, assim como se fossem as estações do trem. Assim aconteceu: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Isso significa, queridos, que nós estamos no caminho certo, amém? Esse é o caminho, andai por ele. Como é maravilhoso nós sabermos que nós estamos aqui. É importante nós louvarmos a Deus. Nós estamos aqui para louvarmos a Deus. Mas é importante nós sabermos que nós estamos aqui também porque Deus não quer apenas louvor, mas Ele quer também que a gente siga o caminho que Ele nos oferece para que tenhamos a vida eterna. Porque poderíamos louvar a Deus simplesmente, mas morreu, acabou. Louvou, morreu, acabou. Não. Deus deu a vida na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a vida eterna. Porém, não podemos ter falta de entendimento. E onde nós encontramos o entendimento, a compreensão, o conhecimento? Certamente na palavra de Deus, como base a palavra de Deus. E foi isso que Daniel fez. E Daniel teve o conhecimento, a revelação dessas profecias. Mas veja um detalhe interessante, queridos. Lá em Babilônia, Daniel vivia num lugar onde havia corrupção, ou não? O que acham os irmãos? Havia ou não corrupção em Babilônia? Daniel vivia num lugar onde havia imoralidade, ou não? Daniel vivia num lugar, queridos, semelhante ao que nós vivemos hoje. O mundo que nós vivemos hoje era a Babilônia daquela ocasião. E quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha aproximadamente 16, 17 anos de idade. Um jovem levado cativo para a Babilônia com 16, 17 anos de idade. E lá no livro de Daniel, quando você ler ali, tem um texto que fala assim: e decidiu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Não é maravilhoso? Aí eu pergunto, teremos hoje em nossos dias jovens como Daniel? O que acham os irmãos? Sim, precisamos ter jovens como Daniel. Ou por que nós temos aventureiros, desbravadores, escola sabatina? Exatamente para que os nossos jovens sejam como Daniel. Mas aqui uma pergunta-chave, e talvez se alguém quiser debater sobre o assunto posteriormente, porque aqui não será possível isso, a gente pode conversar sobre o assunto. Mas a pergunta é: qual cargo Daniel ocupava em Babilônia? Queridos, Daniel ele ocupou um cargo de ministro do rei da Babilônia. E a pergunta que nós fazemos hoje: se nós temos jovens como Daniel, esses jovens não podem e não devem ocupar cargos de destaque na sociedade, de influência, onde eles podem ajudar o povo de Deus? Porque muitas vezes nós temos dificuldade, e aqui eu cito um exemplo. Há uma cidade lá no interior da Bahia, chamada Utinga. Alguém já ouviu falar dessa cidade? O nome da cidade Utinga fica no interior da Bahia. Essa cidade, a irmã já ouviu falar, fica perto da cidade de Morro do Chapéu. Alguém já ouviu falar Morro do Chapéu? Já ouviu falar de Irecê? Muito bem, naquela região ali do sertão. E nossos irmãos adventistas do sétimo dia, uma grande parte deles na cidade, vivem da plantação. Então eles plantam, colhem o produto e vão à feira vender o produto e também comprar os outros produtos. Sabe o que fez o prefeito da cidade, queridos? A feira era na segunda-feira. Os nossos irmãos levavam os seus produtos da lavoura para vender na feira e também para comprar e levar para casa. O prefeito colocou a feira no sábado. E disse mais: se alguém fizer feira aqui em outro dia, vai ter problemas com a justiça. E o prefeito decretou lá que a feira era somente no sábado. A dificuldade dos nossos irmãos é porque não é como aqui que a gente vai no mercado, você vai em qualquer mercado, você compra as coisas e tal, não. As pessoas lá vêm de longe, do sítio, naquele único dia para poder comprar as coisas. E a dificuldade que eles enfrentam agora, porque o prefeito disse que a feira tinha que ser no sábado. Mas graças a Deus, queridos, nós tínhamos ali na cidade alguns vereadores simpáticos aos nossos irmãos adventistas. E esses vereadores conseguiram que essa lei fosse derrubada. E a feira voltou para segunda-feira. Amém, queridos? Mas isso é porque jovens que precisam estar em situações de destaque na sociedade, ajude os nossos irmãos até o momento que se cumpra a profecia de que ninguém possa comprar e vender, que não é esse momento agora. É que os irmãos não têm dúvida disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a próxima estação. Babilônia estava Daniel. Qual é a próxima estação aqui na história?
Pérsia, Medo-Pérsia. Como a Pérsia predominou sobre os medos, então ficou mais conhecido como Pérsia. Agora vejam, queridos, que coisa importante. Havia uma profecia, desde que o homem caiu em pecado, Deus disse que a maneira pela qual o ser humano seria resgatado, seria de que forma? O que era necessário para a remissão dos pecados. Lembram, irmãos? O que era necessário para a remissão dos pecados dos seres humanos? O derramamento de sangue. Sangue de quem? Só Deus poderia nos perdoar e morrer em nosso lugar. Como Deus é imortal, Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós para que pudesse morrer, para nos resgatar da vida eterna. Então Jesus deveria vir a essa terra e morrer. Estava na profecia, ou não? Então Jesus tinha que vir e morrer. Mas há um detalhe interessante aqui, queridos, já no tempo da Pérsia. Jesus deveria nascer de que povo? De que nação? Dos judeus. O leão da tribo de Judá. Os judeus vêm de Judá. Judeus. Então Jesus, o Messias, deveria nascer da tribo de Judá. O reino dos persas está 400 anos antes de Cristo. E sabe o que aconteceu no tempo dos persas? Não sei se os irmãos, com certeza se lembram dessa história. Houve um homem chamado Amã, que instigado por Satanás, colocou em seu coração destruir o povo de Deus. Porque qual o objetivo de Satanás? Ora, se o Messias vai nascer da tribo de Judá, dos judeus, e eu destruo o povo judeu, então não vai ter o Messias, então não tem salvação. Entendem, queridos, o que nós podemos ver quando os nossos olhos se abrem para compreendermos a palavra de Deus? Então, Mardoqueu, em algumas traduções, outras dizem Mordecai, mas é a mesma pessoa, ele percebendo o que estava acontecendo, ele então, com a sabedoria de Deus, preparou a sua sobrinha Esther, para que ela ocupasse um cargo de destaque na sociedade, a fim de que o povo de Deus fosse protegido. Quem foi essa pessoa, queridos? Esther. Esther se tornou rainha Esther. E eu pergunto para os amados, queridos, porque nós temos esse problema em relação hoje na igreja. Teríamos jovens hoje como rainha Esther? Sim ou não, queridos? Que podem ocupar cargos de destaque na sociedade e que possa contribuir para o benefício do povo de Deus? Certamente que sim, queridos. Então, por meio da rainha Esther, todo o povo judeu foi poupado, porque quem quiser ler o livro de Esther e vai ver que ela, perante o rei, apresentou qual era o problema e a dificuldade, e o povo de Deus foi poupado e não veio a perecer. Somos nós ou não instrumentos nas mãos de Deus, queridos? Somos ou não, queridos, instrumentos nas mãos de Deus? Amém, amém. Porque nós precisamos de jovens que estejam em lugares de destaque na sociedade para poder contribuir nesse momento final da história para a pregação do Evangelho. Porque sabem qual é a intenção de Satanás? Criar dificuldade para a pregação do Evangelho, porque na palavra de Deus está escrito: e este Evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas quem é que não quer que venha o fim? E, portanto, cria dificuldade para a pregação do Evangelho, como se fosse possível impedir que o fim viesse. Mas quem pode contra os desígnios de Deus? No entanto, nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. E para facilitar a pregação do Evangelho, nós precisamos de pessoas em destaque na sociedade que venham a impedir que situações como essa lá de Utinga, e eu vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo, venham a acontecer para dificultar a pregação do Evangelho. Os irmãos bem sabem que a educação adventista, ela tem um objetivo muito claro. Além do conhecimento das ciências, conhecer história, geografia, matemática, ciências, há um objetivo fundamental na educação adventista. Alguém sabe dizer qual é esse objetivo? Alguém sabe qual é? Então vou dar uma pista. A escola educa para a terra, mas a educação adventista educa para a eternidade. Esse é o objetivo da educação adventista. E sabe como surgiu a escola adventista? Começou com a escola dos profetas, lá no Antigo Testamento.
Escola dos Profetas, onde os jovens eram preparados para conhecer bem e lidar com conhecimento e transmitir esse conhecimento às outras pessoas. Então a escola adventista, ela tem o objetivo de educar para a eternidade e não só para esta vida aqui. E então a escola adventista tem por princípio a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que Ele criou a humanidade. Quem criou o universo? Quem criou o ser humano? Mas é isso que os nossos filhos aprendem nas escolas comuns? Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus diante de mim, diz o Senhor. E diz mais lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno, tu ensinarás a teu filho que só o Senhor é Deus. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ensine que só o Senhor é Deus. E eu pergunto, queridos, qual de nós tem o privilégio de conviver tanto com os nossos filhos, para poder ensinar andando pelo caminho, assentado, ao deitar, que só o Senhor é Deus? Qual de nós pode levar o filho para o trabalho, como acontecia no tempo que foi dada a profecia, lá no Deuteronômio, o tempo de Moisés, 1500 a.C., quando a maioria das pessoas viviam da agricultura? Então o pai levava o filho, homem, para o trabalho, para a plantação, e no caminho ele ia falando: filho, você está vendo o sol? O sol foi criado por Deus para que nos desse calor, para que pudesse fazer com que houvesse a germinação da semente, para dar alimento, andando pelo caminho e ensinando para o filho que Deus é o Criador de todas as coisas. A mãe geralmente cuidava dos afazeres domésticos, também ensinava a filha em casa: assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, só o Senhor é Deus. Qual de nós tem esse privilégio de conviver tanto com o filho para ensinar que só o Senhor é Deus? Ou os nossos filhos aprendem que Deus não existe, que o homem é o resultado de uma evolução, de uma transformação? O que aprendem os nossos filhos, queridos? E daí a nossa preocupação nesse aspecto. Temos uma escola que ensina não somente língua portuguesa, matemática, geografia, mas ensina que Deus, só o Senhor é Deus. Amém, queridos? E ensina que esse Deus criou homem e mulher. E por que eu estou dizendo isso? Desde 2015, está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei. Isso é público, os irmãos podem, depois eu posso passar o número da lei, eu tenho contato do irmão Moisés, eu passo o número do projeto de lei, os irmãos podem entrar lá e ver. Há um projeto de lei de 2015, em que o vereador tentou aprovar e até agora não conseguiu aprovar. Eu vou falar resumidamente, né? Eu tenho o projeto, são muitas folhas, mas eu vou falar resumidamente aqui o que nos interessa nesse momento. O projeto de lei diz o seguinte: no município de São Paulo, porque é lei municipal, todas as instituições de ensino, sejam públicas, particulares ou confessionais é quando pertence a uma religião, que é o nosso caso, escola adventista, todas as escolas públicas, particulares ou confessionais deverão colocar em lugar visível que, entre outras coisas, não proíbe a livre manifestação da homossexualidade. A escola, vamos supor, na nossa escola, a escola adventista, ela não permite o contato físico. Se alguém quer namorar, o namoro deve ser na casa dos pais, enfim, não na escola, no ambiente lá para estudar. A amizade, enfim. Mas então, essa lei, ela quer dizer o seguinte: se duas crianças do mesmo sexo resolverem se beijar na boca, e aí o monitor da escola: olha, não pode fazer isso aqui e tal, você vai conversar com o orientador educacional, ele vai te explicar tal, a criança vai ser repreendida. Vamos supor que os pais da criança concordem com esse comportamento. Então o pai vai, se a lei tivesse sido aprovada, o pai vai fazer uma reclamação, a escola vai receber uma advertência de que ela não deve proibir a livre manifestação da afetividade. Se a escola novamente repreender o aluno, ela receberá uma multa. Se ela novamente repreender o aluno, ela será proibida de funcionar por 30 dias. Para quem trabalha na área de educação sabe que a escola tem que ter 200 dias letivos. Então, se ela não puder funcionar durante 3 dias, ela vai ter que funcionar de alguma maneira para que dê os 200 dias letivos dentro do ano. Então, que hora vai ser essa aula? No domingo? Porém, se a escola continuar, ela será proibida de desenvolver as suas atividades e a escola será, então, passará a pertencer, será administrada pelo governo. Não é só no tempo da rainha Esther, irmãos, que as coisas aconteciam. Acontece em nossos dias. Felizmente, nós temos ali um grupo de pessoas cristãs que, nesse ponto,
de acordo com a gente, pensa da mesma forma, e não permitiu que esse projeto de lei fosse aprovado. No entanto, não pensem, queridos, que isso está simplesmente esquecido. Vez ou outra isso vem à tona, na tentativa de que seja colocado. E quando a gente olha a história da Rainha Esther, a gente lembra, porque as nossas escolas, elas têm também um objetivo evangelístico. Lá em São Miguel Paulista, onde nós fazemos parte, esse ano nós tivemos batismos de várias famílias em função de alunos da escola adventista, que não conheciam e passaram a conhecer através dos filhos que colocaram na escola adventista. E agora, qual é a intenção? Nós sabemos que é de Satanás, algumas pessoas como instrumento, confiscar as nossas escolas, para que o pensamento universal, e há um escritor francês, que ele escreveu um livro chamado... você me lembra, meu amor, qual que é o nome do livro lá, daquele jornalista, que acho que nem é cristão, Maquiavel Pedagogo. Alguém já ouviu falar de Maquiavel? Alguém fala maquiavélico, né? Ele escreveu Maquiavel Pedagogo. E ele, um jornalista, me parece que nem é cristão, ele diz assim, que está sendo elaborado um projeto para que, universalmente, no mundo inteiro, a educação seja de tal forma que todos tenham o mesmo pensamento. Então, o que é ensinado no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, será um ensinamento único no mundo inteiro. Então começa assim, cada país, no Brasil nós temos um ensinamento único no país inteiro, nos outros países, depois isso se unifica para o mundo inteiro. E certamente, queridos, esse ensino não é que só o Senhor é Deus, não é que Deus existe, não é que Jesus em breve voltará. Certamente os ensinamentos serão outros, mas o projeto é tão amplo que ele já está fazendo propostas de conseguir confiscar as escolas confessionais para que seja administrada pelo governo, porque aí ele pode proporcionar o ensinamento que ele quiser. Percebem qual é a preocupação da liberdade religiosa? É que nesse tempo que nós estamos vivendo, estejamos atentos ao que está acontecendo, para que os nossos filhos sejam devidamente preparados para enfrentar o que vem pela frente, para que naquele dia, quando nós olharmos e vemos Jesus voltando, possamos dizer para ele, né? Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, mas que os nossos filhos estejam conosco. Amém, queridos? Porque é tão difícil, talvez, lidar com a situação de ver um filho distante dos caminhos de Deus, porque certamente nós queremos ser salvos, mas queremos que os nossos filhos sejam salvos também. E quando nós olhamos na Bíblia a história de Noé, ele pregou durante quanto tempo? 120 anos Noé pregou. 120 anos Noé pregou. Mas sabe quem entrou na arca? Noé e sua família, mas pelo menos a sua família. Então nós vamos continuar pregando aqui porque nós queremos que as pessoas sejam salvos, mas pelo menos nós e nossas famílias, amém, queridos? Mas para isso nós precisamos da sabedoria. Meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Não podemos permitir que essa história se repita em nossos dias. E para tanto nós estamos incentivando os nossos jovens. Se preparem, estudem, sejam como José foi no Egito, sejam como Daniel foi na Babilônia, sejam como foi Esther na Pérsia, porque nós precisamos dessas pessoas, a fim de que a obra possa terminar, e Jesus possa voltar, mas que a nossa missão seja cumprida, que é a pregação do Evangelho. E nós sabemos que Satanás tem o objetivo de atrapalhar o plano de Deus. E eu vou terminar aqui, aí os slides só para os irmãos verem mais ou menos como que é a história da palavra de Deus, e eu termino aqui com o último argumento de hoje, para que algum irmão, se ainda tenha dúvida em relação à liberdade religiosa, possa compreender e, se precisar, a gente se coloca à disposição para esclarecer mais detalhes a esse respeito. E aí eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Aliás, o meu filho sempre pede para eu falar sobre isso aqui. Antes de fazer esse último detalhe, eu vou me demorar aqui 3 minutinhos para fazer, porque ele sempre, quando eu falo sobre esse assunto e não toco nesse, ele me pergunta depois: mas por que você não falou disso? Queridos, olha, repitam comigo aqui, ó. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Olha que coisa impressionante. Então, Daniel, ele viveu no tempo da Babilônia e no começo do tempo da Pérsia. Daniel morreu, mas a profecia continuou. Seca-se a erva, mas a palavra de Deus dura para sempre, eternamente, amém? Nós somos firmados nessa palavra, e nós seremos eternos como eterno é o nosso Deus. Daniel morreu, mas a profecia continuou. Então, Babilônia, Pérsia, que nós já mencionamos, Esther. Chegamos na Grécia.
Daniel já havia morrido, mas estava lá na profecia. E sabe o que estava na profecia? Deus disse e revelou para Daniel, ele escreveu: olha, Daniel, quando chegar a Grécia haverá um rei forte e poderoso. Mas quando o rei morrer, porque na monarquia o poder passa de pai para filho, 300 anos antes, Daniel recebeu a visão e disse assim: quando o rei morrer, o poder não passará para a descendência dele, mas será dividido em 4, que é esse leopardo de 4 cabeças que os irmãos podem ver aqui na profecia. Está vendo? Tem um leopardo aqui, não dá para ver direito, mas você pode ler na Bíblia que fala que o leopardo tinha 4 cabeças. E aí ele explica o que seriam 4 generais de Alexandre. Quem não ouviu falar de Alexandre o Grande da Grécia? Todos. Alexandre morreu. Sabe o que aconteceu depois que Alexandre morreu? Ele tinha um filho chamado Alexandre Júnior, com 9 meses de idade, de acordo com os historiadores. O filho dele, Alexandre Júnior, foi assassinado. E os 4 generais de Alexandre, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, dividiram o governo da Grécia entre eles. 300 anos antes, Deus havia falado na história. Podemos duvidar de um Deus desses, queridos? Com tantos detalhes, olha, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Quando nós chegamos em Roma, o pior, ele apresenta aqui como sendo um animal terrível. Daniel nem soube descrever que animal que era esse. Daniel disse assim, olha, mas que coisa? Era um animal terrível. Só para os irmãos, aqui ó. Se você ler lá em Daniel, alguém já leu isso? Ele não diz qual é o animal, porque ele diz assim, olha, primeiro ele viu qual animal? Leão, depois urso, depois e depois ele não sabe, ele diz assim, um terrível animal. E sabe por que terrível? Roma era tão terrível, queridos, tão terrível, que eles faziam um estádio chamado Coliseu. As pessoas ficavam sentadas naquele Coliseu e colocavam seres humanos para lutar entre si, até uns matarem os outros, enquanto a arquibancada, como se fosse ali um jogo de Copa, sabe, vibravam com aquilo. Às vezes colocavam seres humanos para lutar com animais ferozes, para ver quem sobrevivia. Crueldade. Mas sabe qual foi a maior crueldade do Império Romano, queridos? Foi nesse império que Deus, Criador do universo, que se fez carne e habitou entre nós, foi condenado, crucificado e morreu. Foi durante o Império Romano. Mas há um detalhe interessante aqui que eu perguntei para os irmãos, volto a perguntar, para nós irmos concluindo. Jesus, o Messias, deveria ou não morrer? Estava ou não na profecia? Jesus deveria morrer. Sabe o que aconteceu? Jesus nasceu. E o rei Herodes disse assim, olha, mande matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque os reis magos tinham passado por lá, os irmãos leem com mais detalhes depois, posteriormente. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas a intenção dele era matar quem? Mas então Herodes estava cumprindo a profecia? Ou não? Se Jesus tinha que morrer, e Herodes está mandando matar Jesus, ele está cumprindo a profecia? Ou não? Qual é o problema, irmã? Jesus tinha a missão a ser cumprida. Ele não tinha que morrer aos 2 anos de idade. Estava na profecia quando ele ia morrer, porque antes de morrer, ele tinha que cumprir o seu ministério. Antes de nós sermos trasladados ou ressuscitados, se passarmos pelo sono da morte, precisamos cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão, queridos? Pregar o Evangelho. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Jesus também tinha uma missão a ser cumprida: trazer o reino de Deus, explicar o reino de Deus para as pessoas, para depois ele morrer e ser crucificado. Mas sabe o que Satanás fez? Antes do tempo, ele queria que Jesus morresse. E é exatamente isso, queridos. Satanás quer que a perseguição aconteça antes do tempo, para que nós tenhamos dificuldade da pregação do Evangelho. Que Deus abra os nossos olhos, que possamos entender aqui o ministério da liberdade religiosa, que é exatamente despertar os irmãos para verem que nós estamos vivendo no tempo final. E agora, nesse momento, é o tempo de nós pregarmos o Evangelho como nunca, para cumprirmos a nossa missão. E então, nós veremos Jesus voltar com poder e grande glória. E naquele dia em que Jesus voltar, queridos, nós tenhamos a nossa consciência limpa de que aquilo que foi possível fazer, fizemos para a nossa salvação, para a salvação da nossa família e para a salvação de todas as outras pessoas. Mesmo que eles não escutem, assim como Noé pregou, a nossa missão é pregar. Nós não temos que trazer as pessoas aqui à força e colocar no tanque batismal. Tem que se bater. Não, a nossa missão é pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas não nos compete, porque Deus dá liberdade de escolha. Nós pregamos, mas a pessoa decide se ela quer aceitar ou não a mensagem. Mas a nossa parte é pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar. Porém, a profecia diz que nós estamos no último período da história.
Então a urgência da pregação do Evangelho, quando às vezes estamos nos distraindo com outras coisas e não percebemos o que está acontecendo, vamos dizer assim, por trás dos bastidores, para dificultar a pregação do Evangelho. Então o que eu quero dizer? Nós precisamos pregar agora, porque vai chegar um tempo em que vai ser muito mais difícil pregar o Evangelho. Então o que nós precisamos fazer? Aproveitar agora para pregar o Evangelho, antes que chegue os dias mais difíceis e nós tenhamos que cumprir a nossa missão. Despertar a igreja, despertar, ó Israel, que Deus possa nos abençoar, que possamos crer na palavra de Deus. E se por acaso você vê aí nas redes sociais algum irmão falando da liberdade religiosa, ore por ele. Se estiver falando mal, ele está equivocado. A liberdade religiosa defende que no tempo da profecia, ninguém poderá comprar e vender se não tiver a marca ou o número do seu nome, mas no tempo da profecia, e esse tempo não é agora. Agora não é o tempo dos nossos jovens estarem desempregados, não. Agora é o tempo deles estarem trabalhando e ganhando, inclusive, para se manter e para ajudar a obra de Deus. Tem uma outra lei, não dá tempo de falar muito sobre isso, queridos, mas acho que alguns irmãos ouviram falar. Os irmãos sabem, não sei se todos sabem, mas o templo que é a igreja, os templos religiosos, eles são isentos do imposto predial. Eles não pagam imposto predial. Mas há um projeto de lei também para que os templos religiosos paguem imposto. Mas aí eu vou dizer aos irmãos qual é o problema disso. Essa é uma outra maneira por trás, qual é a intenção, é que esses impostos tendem a aumentar de tal maneira que fique difícil para os irmãos que têm os grupos menores, e esses grupos menores serão fechados, porque eles não terão condições de pagar, porque já vivem em situação difícil. Muitos deles pagam aluguel de maneira bastante dificultosa, mas está ali o grupinho para pregar o Evangelho. E quando essa lei, se for aprovada, no tempo que tiver que ser aprovada, porque não é esse tempo agora, Satanás está antecipando para dificultar, então vários dos nossos grupos serão fechados. O irmão está falando aqui de abrir um novo grupo, não é? Então nem poderá abrir. Irmão, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, possamos crer na palavra de Deus, nossos olhos sejam abertos, para que nós não sejamos levados cativos, como aconteceu com o povo de Israel no passado, mas que pelo contrário, nós possamos anunciar, pregar. E esse detalhe final aqui, nós somos unidos a todas as pessoas que creem na palavra de Deus, amém, queridos? No momento em que eles não acreditarem, não importa o musical, e em seguida eu vou pedir para que vocês nem sentem, tá? Aqui mesmo vocês fiquem para nós cantarmos juntos, unidos pela palavra, tá bom? Muito obrigado. Salvador.
ficar aqui, vocês do grupo, vamos cantar juntos, unidos pela palavra. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar juntos, unidos pela palavra. Christopher, eu vou pedir um favorzinho para você. A gente vai cantar o hino, aí eu farei a oração. Aí, enquanto nós nos despedimos, diferente do que faz normalmente, você põe esse hino de novo, eu gostaria que a gente pensasse bem na letra, unidos pela palavra. Muito obrigado. Então, nós vamos cantar, eu faço oração, e a gente canta de novo. Aí o conjunto fica um pouquinho aqui para ajudar a cantar, tá bom? Se os cantores de hoje quiserem vir cantar também, sintam-se à vontade. Luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espadas de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Amém. Nós vamos orar e em seguida nós cantaremos então mais uma vez enquanto nos despedimos, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos o privilégio de aqui nos reunirmos, unidos pela tua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, a nossa mente, para que
todo espírito de discórdia, dissensão que exista nos lares, que exista na igreja, que seja repreendido pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos realizar a nossa missão de pregar o Evangelho. E que muito em breve, Senhor, possamos ver Cristo voltando com poder e grande glória. Amém. Nós pedimos também que coloque em nosso coração amor para com os nossos irmãos que estão em outras denominações religiosas. Amém. E que a Tua igreja esteja preparada, porque quando esses irmãos ouvirem a Tua voz que diz, sai dela, povo meu, que a Tua igreja esteja preparada para receber esses Amém, irmãos. Cristo. Coloque, Senhor, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que nós tenhamos amor por todas as pessoas, não importa quem seja, para que um dia, muito em breve, quando nós estivermos vendo Jesus voltando com poder e grande glória, muitos desses que hoje talvez até perseguem a Tua igreja, possam estar juntamente conosco dando glórias ao Teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que falhamos e nos ajude para que cada dia sejamos mais semelhantes a Ti. Que a Tua igreja, em especial aqui no Jardim Brasilândia, possa ser uma luz para que muitas pessoas conheçam o caminho da verdade, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedimos não porque haja merecimento algum em nós, mas unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, por quem nós somos salvos. Amém, Senhor. Amém.